Bom, sobre essa nova notícia aí, Bolsonaro deu indulto ao Daniel Silveira. Ontem fiz um vídeo sobre isso, mas tem mais coisa para a gente falar sobre isso. Acho que é interessante a gente pensar o seguinte, quais as consequências desse tipo de coisa, né? Dessa conduta do Bolsonaro, o que é que está por trás dessa história? Vamos pensar aí, quais as consequências, o que é que está por trás dessa história e como é que fica daqui para frente até chegar às eleições presidenciais. Vamos começar pelas eleições. As pesquisas apontam que Lula vence Bolsonaro no segundo turno. Antes, quando o Moro estava participando ainda nas pesquisas, teve situações que o Lula venceria em primeiro turno. Com a saída do Moro, grande parte dos votos de Moro, claro, foi para as intenções de voto do Moro foi para o Bolsonaro. Outros se espalharam em outros candidatos. Dificilmente um voto de Moro iria de fato para Lula. Essa é a questão. Para algum candidato de terceira via até pode ser. Mas a questão não é essa. A questão é essa. O que é que tem a ver as eleições presidenciais com essa ação do Bolsonaro confrontando o Supremo Tribunal Federal? Como é que essas coisas elas vão incidir, ter consequências sobre as eleições? Primeiro do que tudo, a gente vê que o Bolsonaro confronta sim o Supremo Tribunal Federal, né? Ele queria uma desculpa para avançar contra o Supremo, agora ele usa um instrumento constitucional, mas claro que há muita coisa a discutir sobre essa decisão do Bolsonaro em dar o indulto ao Daniel Silveira. Primeira coisa, como já foi dito aí pelos jornais, pelos especialistas, o Bolsonaro se apressou a essa decisão do Supremo Tribunal Federal e de modo que não foi ainda nem publicado, nem oficializado a condenação do Daniel Silveira. Significa que nesse ponto aí, por exemplo, juridicamente é como se fosse uma coisa sem efeito ainda, porque não foi publicado ainda o acórdão, por exemplo, né? Não foi oficializado. Então o Bolsonaro se apressou a essa história. E ao se apressar a essa questão aí de ainda não ter sido oficializado, apesar de o resultado já estar claro, 10 votos contra 1 no Supremo Tribunal Federal pela condenação do Silveira, o que acontece é que a confrontação fica clara, fica evidente. Então você tem uma tensão agora entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Se antes já vinha essa situação muito complexa, né, de tensão, agora essa tensão aumenta. E o Bolsonaro ele conta com isso. Ele conta com isso principalmente porque com a turba dele, com os radicais bolsonaristas, ele faz aquilo que eles esperavam. A outra coisa é entre os militares, né? Notícias da Folha de São Paulo, por exemplo, apontam que os militares ficaram eufóricos diante da situação, achando bom essa confrontação do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Então essa é a questão delicada, que a gente encontra, porque a gente vê que você tem um ambiente tenso, nervoso, que esse ambiente com as eleições ele vai pegar fogo, né? Então nós temos uma crise aí para frente. Há quem diga até, olha, será que vai acontecer coisa pior, tipo um golpe, coisa desse tipo, né? O Bolsonaro já sinalizou que não aceita os resultados das eleições se ele perder, porque na visão dele, se ele ganhar, tudo bem, pelas urnas eletrônicas. Se ele perder, então ele não aceita, porque as urnas eletrônicas, elas
na visão dele, elas são inseguras. E é porque ele já foi eleito como presidente da República e eleito diversas vezes como deputado, né, pelas urnas eletrônicas, mas agora ele vem com essa coisa. Então, o que é que nós temos na realidade? Se você for falar, temos uma situação constitucional, se você vai dizer, ó, ele pode fazer isso, aí, pelos juristas, né, pelos que entendem do assunto aí, ele pode fazer em parte essa questão do indulto, dessa graça, por exemplo, ao Daniel Silveira. Mas, do modo como ocorreu, tem tudo para esse indulto não ser concretizado. Primeiro, porque a outra palavra é do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos nesse momento de tensão é um cabo de força entre o Supremo Tribunal e o Executivo, com o Bolsonaro. Então, isso não é bom para o país, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a República. A República, ela funciona a partir dos princípios que vieram com a Revolução Francesa, baseado nas teorias iluministas, nos conceitos de divisão de poderes, por exemplo, do Montesquieu, a divisão dos poderes, quando ele escreve, Montesquieu, o Conde de Montesquieu, escreveu a obra do Espírito das Leis, foi exatamente para mostrar a importância de uma divisão de poderes, para que cada poder ele seja assim fiscal do outro poder. Mas isso não significa que um poder tenha o direito de ultrapassar sobre o outro poder. Então, por exemplo, você tem claramente o Supremo Tribunal Federal, 10 votos contra 1, votou pela condenação do Silveira. E aí, foi uma decisão de um poder, do Poder Judiciário, da Suprema Corte. O Bolsonaro vai usar a Constituição que coloca essa questão aí do indulto, da graça, que o presidente pode fazer isso, significa que ele vai confrontar, que ele já confrontou diretamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas olha, vocês decidiram pela condenação, mas eu vou acabar com isso. E aí você tem um desrespeito, né? Você, como diz assim, cruzou o Rubicão, atravessou o Rubicão, né? Você saiu da perspectiva democrática, no respeito à Constituição, à República, para usar a Constituição, o instrumento da Constituição, de maneira enviesada, complexa, para dizer, não, mas está na Constituição, se não aceitarem, então porque não aceitam a Constituição. Aí vem aquela desculpa dele de que o seguinte, olha, o Supremo está jogando contra o povo, contra os direitos, contra a liberdade de expressão, e aí ele ganha mais gás, o Bolsonaro ganha gás com essa história, principalmente para a turba dele, para os militares golpistas que estão com ele, e aí você tem parte da sociedade que fica no banho-maria, como é o caso do Senado, o Pacheco já disse que não vai se meter nessa história. Então, a palavra está com o Supremo Tribunal Federal, mas o Bolsonaro pode fazer merda nessa história aí. Mas olha, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Então, é uma situação de tensão complexa, muito complexa, e a coisa vai pegar fogo para chegar o dia das eleições. Porque o Bolsonaro, com essa decisão, ele já demonstra claramente que está para tudo. Principalmente sabendo que pode perder as eleições, então ele já sabe que ele está para tudo, seja para um golpe, usar algum instrumento, criar alguma situação de tensão mesmo, né? E aí é o que ele pretende para justificar até um possível golpe, uma tomada de poder, usando até de maneira errada o artigo 142 da Constituição sobre o poder dos militares, que eles interpretam que os militares é como se fosse o quarto poder, o poder moderador. Olha, se a gente achar que a coisa está fugindo da democracia, então a gente assume as rédeas, a gente dá um golpe. Você usa uma Constituição para dar um golpe. Essa palavra que está já bastante desgastada, principalmente com
a continuidade, a assiduidade com que o Bolsonaro tem usado esse termo, essa ameaça golpista, né? Então isso é uma questão de tensão, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil assim, um dos momentos muito particular, né? Já tivemos momentos muito difíceis, agora temos um momento muito particular de tensão, com um poder executivo abertamente, deliberadamente confrontando um Supremo Tribunal Federal. Aí você diz, mas ele está usando a Constituição, é um direito dele. Sim, ele está usando a Constituição, mas está usando de maneira afrontosa. Repare que ele não esperou nem sequer ser publicado o resultado para confrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Existem várias interpretações sobre essa medida do Bolsonaro, né? Para alguns juristas, alguns parlamentares, isso vai cair, isso não faz sentido, né? O Supremo Tribunal tem a última palavra, e aí, mas a gente coloca o seguinte, pode cair sim, mas a situação de tensão não vai cair, não vai sair tão rápido a situação de tensão, principalmente considerando que as eleições cada vez mais se aproximam. E ainda temos mais de 5 meses, quase 6 meses para as eleições presidenciais, e essa história tende a complicar cada vez mais. Tá? Então, essas são reflexões, algumas reflexões que eu trouxe para vocês, né, para que fiquem sabendo das últimas notícias, principalmente no âmbito da política. Nós estamos vivendo um momento de tensão, um momento muito particular de tensão entre os poderes, e o presidente Bolsonaro já deixou claro que ele já está para tudo. Se ele fez isso aí, se ele afrontou o Supremo Tribunal Federal, então ele já deixa claro que, olha, se eu perder as eleições, não é, daqui para as eleições a coisa vai ficar pior, e se eu perder vai ficar pior ainda. Ou seja, uma ameaça, né? Uma ameaça, isso corrói a República, os poderes constitucionais, isso estabelece uma situação de insegurança jurídica e institucional. Nós estamos vivendo um momento de insegurança institucional. Não adianta dizer as instituições estão funcionando. Vamos ver. Se conseguir conter isso aí, podemos dizer, olha, eles estão funcionando mais ou menos, né? Estamos funcionando mais ou menos. Porque o Bolsonaro, ele tem demonstrado, desde que foi eleito, desde o primeiro momento que tomou posse, que ele não é esse cara da República, das garantias constitucionais, das garantias constitucionais no sentido dele, o que ele acha que é interessante. Se ele achar que não corresponde ao que ele quer, ao que os seus militares querem, então eles podem fazer o que bem quiserem. Essa é uma questão. Já diz claro, não vai recuar nessa história, né? Então resta saber como é que as coisas vão acontecer daqui para diante, né? O posicionamento do Supremo Tribunal Federal e como a sociedade ela vai reagir. Eu vejo preocupante o fato de não haver uma reação mais intensa da sociedade, que questionamento. Alguns parlamentares, principalmente de esquerda, que têm questionado mais isso. Mas em relação à sociedade civil organizada, o que a gente vê é uma situação assim, do deixa para lá, dos panos quentes, deixa a história. Por exemplo, é grave a posição do Pacheco, né, em não querer fazer nada diante disso. Muito grave, né? Então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E também comente e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.